Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 26 de fevereiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Uma ótima semana para você e para toda a sua família, que essa semana seja muito produtiva e abençoada para todos. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas auditivos. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você terá a oportunidade de ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também, através da linha interativa, você vai poder ligar e deixar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a vida moderna, ela tem mesmo causado alguns problemas mais sutis nos ouvidos. Ainda, que não são tão famosos como a perda auditiva, mas do jeito que as pessoas estão se identificando com esses problemas, em breve eles serão mais populares que a surdez. A exposição crescente aos ruídos, seja ali por diversão, por trabalho ou simplesmente pela vida agitada das grandes cidades, tem mudado a maneira em que os ouvidos eles vêm reagindo aos sons e os deixando mais sensíveis. A procura de pessoas aos consultórios médicos se queixando ali da intolerância aos sons da vida aumentou e muito. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para falar de cuidados e também de tratamentos, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Joyce Maeli. Joyce, ela é fonoaudióloga e especialista em audiologia. Ela é mestranda em saúde da comunicação humana pela Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente para escutar aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Confira! Imagine um mundo sem barulho, onde não é possível ouvir o som dos carros, de um instrumento musical, de uma obra acontecendo numa rua, por exemplo. Um local onde não é possível escutar vozes ou gritos. Imaginou? É assim que vive quase 5% da população brasileira, o que corresponde a mais de 10 milhões de pessoas surdas no país. Quando a gente pensa num mundo sem sons, logo vem à cabeça a dificuldade que deve existir na comunicação. E a escola é um pilar importantíssimo para esse tipo de interatividade. Fomos conhecer um pouco como funcionam as aulas na escola Antônio Henrique, que fica no bairro do Derby. E quem contou tudo pra gente foi a professora Lilissane. Os alunos surdos, a percepção deles é muito visual. Então, a gente tem que trazer recursos, imagens, figuras, para a gente poder associar a imagem ao sinal em libras e à língua portuguesa, escrito em língua portuguesa. Então, a gente tem que trabalhar sempre com recurso visual. Os meninos percebem muito pela visão. Antes, os alunos surdos eram colocados em salas de alunos ouvintes e muitas vezes não existia um intérprete para Libras, a língua brasileira de sinais, e isso dificultava o aprendizado. Agora, eles têm sala exclusiva e com conteúdo exclusivo também. Nós temos aqui na escola tablets que são disponibilizados para os alunos e esses tablets têm alguns jogos em Libras, que também são recursos que nós podemos utilizar aqui na escola. Como jogos, nós também temos, procuramos sempre diversificar o material que a gente usa em sala de aula para poder haver um aprendizado melhor dos meninos. Qual é o melhor método de ensino? Junto com os ouvintes ou separado? Isso eles mesmos respondem. O 8º ano a gente está aprendendo muito, está desenvolvendo bastante. Eu pretendo me formar no 3º ano, passar para o ensino médio. E no futuro eu quero ensinar para o surdo, para grupos de surdos também, poder ajudar no futuro. Estou muito feliz. Agora é mais fácil, mas antes
nas aulas para me estudar, junto com os ouvintes, só tinha eu de surdo na sala. E era uma confusão, eu não entendia nada. Não entendia o significado de nada. Agora tá melhor, né? Agora eu interajo, o professor me explica, a gente troca ideias. Eu aprendo, agora está ótimo. Os professores também conseguiram perceber o crescimento do desenvolvimento dos alunos, que passaram a participar mais das aulas. A atenção deles agora é diretamente para o professor e a gente não tem um número grande de alunos dentro da sala de aula, um número reduzido de alunos, fazendo com que eles tenham mais atenção ao professor. Pois é, na hora da aula é cada um no seu cantinho, sala de ouvintes, sala de surdos. Mas é aqui no intervalo que a palavra inclusão parece fazer mais sentido. Aqui não tem diferença e todo mundo fala a mesma língua. Antes já era difícil da gente falar com eles, porque a gente não sabia muito como falar. Eles foram ensinando a gente ao longo do tempo, a gente foi perguntando e ele foi ensinando. A gente se entende super bem, porque a gente pegou costume. É como se os dois falassem, os dois realmente falam a mesma língua, né? É. A gente agradece aí a reportagem da Joyce Fernanda, ela mostrou um pouco mais sobre a inclusão das pessoas surdas na escola. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre problemas auditivos, que é o tema desta edição aqui do programa. Antes de falarmos mais sobre o tema, vamos chamar você que está em casa, que tal participar, interagir, e você já pode começar participando aqui do nosso programa, respondendo a nossa enquete. A partir deste momento, vamos lançar a enquete de hoje. Você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Olha só, queremos fazer essa seguinte pergunta a você que está em casa. Você tem o hábito de escutar música muito alta no fone de ouvido? Você tem esse costume? Liga para a gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você responder aqui a nossa enquete de hoje e também participar deixando sua dúvida sobre o tema. Aproveita aqui, a nossa linha interativa já está disponível, você pode aproveitar, deixar sua dúvida, você pode interagir também através do Facebook, a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, também pode interagir através do nosso WhatsApp 991774828, 991774828, mande aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos falar mais sobre problemas no ouvido, porque tem ali ouvido entupido, tem dor e até mesmo secreção, né? Esses sinais são alguns da infecção de ouvido. Esse tipo de situação é uma reação do organismo aos elementos que geraram ali uma inflamação do local. E dentre as causas mais comuns está ali a entrada de água, né, no canal do ouvido, isso durante o banho, um banho de piscina também. Também tem os problemas respiratórios que podem chegar a afetar o ouvido, provocando ali uma infecção ou até mesmo doenças. Vamos aprender mais sobre o tema, vamos dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Joyce Maeli, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Também queria dar boas-vindas ao doutor Antônio Antunes. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, bom dia. A gente viu, né, alguns problemas que são comuns, que afetam o nosso ouvido. Quais outros que não foram listados, que a gente não mostrou nem na reportagem, nem falou um pouco, né, nesse momento introdutório do programa? Quais os principais problemas que são comuns no ouvido? Em nível de comuns mesmo, os que você citou realmente são os que atingem assim, a grande parte da população e varia muito dependendo um pouco da época do ano, né? A gente mora aqui numa cidade do litoral, então muita gente gosta de banho de mar, banho de piscina, e isso aí no verão geralmente tem muitas infecções externas do ouvido, da pele do ouvido, então são otites que a gente chama externas porque elas atingem a pele, basicamente, e provocam muita dor, incômodo e perda auditiva, né, que são transitórias nessa fase e que às vezes eventualmente é preciso procurar um médico para atendimento específico. Já na época de inverno, né, quando a questão da praia fica um pouco mais diminuída, né, então você tem muito mais as infecções respiratórias altas, né, que são as otites médias, como a gente chama, porque atingem do tímpano para dentro e acontece acúmulo de secreção. Geralmente são secundárias a infecções virais
das vias aéreas superiores, mas muitas vezes elas têm uma colonização bacteriana e precisam de uso de antibióticos e outras medicações. Essas realmente são as mais frequentes. Mas também tem várias alterações que ocorrem também pelo uso inadequado da limpeza do ouvido. As pessoas tentam utilizar com aqueles cotonetes e empurram ceras e na tentativa de fazer isso provocam lesões da pele do conduto auditivo, que provocam também essas otites externas e às vezes apenas o bloqueio, né, dos ouvidos. As outras causas, que são as perdas auditivas, sensorineurais, etc., que existem com o passar do tempo da idade, elas já são um pouco menos frequentes na população geral, né? E atingem mais determinadas faixas etárias. Se bem que a questão de ouvido são dezenas de doenças que existem na realidade e cada uma vai ter seu momento propício, né, para aparecer dependendo das circunstâncias. A gente falou um pouco também sobre os sons da vida, né? Aumentou bastante o número de pessoas procurando consultórios e procurando ajuda de especialistas, porque estão cada vez mais expostas a ruídos, seja ali na diversão, seja no trabalho, seja no trânsito, né? Em várias situações que a gente pode chamar assim de sons da vida. Essa superexposição, né? Às vezes a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Por que é importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Saiba dosar ali a altura do que a gente escuta, do que a gente coloca no ouvido para escutar uma música ou escutar um noticiário? Como é que a gente poderia alertar a população, Joyce, sobre essa importância? Existe o ruído, é inevitável, principalmente no trânsito, mas podemos fazer alguma coisa para ter ideia de que até ali é tolerável e depois disso, né, está sendo prejudicial? Certo. Segundo as normas estabelecidas de ruído, a gente fica no limite mais ou menos de 50 dB, porque é um limite seguro. Se a gente ultrapassar um ruído acima desses 50 dB, a gente já está sujeito a algum dano à audição. Então, quando se trabalha em ambiente, a sua atividade laboral, ela tem um ruído persistente, a norma regulamentadora de número 15, no seu anexo 1, ela determina que em torno de 85 dB você deve ter um limite de exposição diária. Então esse limite ele vai ser de 8 horas e para isso o indivíduo ele precisa também usar os equipamentos de proteção auditiva. Quando a gente utiliza também usos de fones de ouvido, o próprio aparelho, o próprio sistema operacional do aparelho, ele determina uma capacidade de 0 a 100%. Então, se você chega até 50%, a partir de 50% ele começa a alarmar, dizendo que aquilo ali pode ser prejudicial à sua audição. Então, tudo isso é mecanismos que a gente pode utilizar para poder também preservar a nossa saúde auditiva. Mas às vezes o ambiente ele tem tanto ruído, né, que já é automaticamente 50% ali já é um limite considerável para se utilizar, no caso, o volume. Mas aquele ambiente está com tanto ruído que a gente sempre ultrapassa um pouquinho desse 50%, porque o ruído externo está atrapalhando, né? Aí como é que a gente lida com uma situação como essa? Desliga o aparelho e vai escutar o ruído mesmo do ambiente? Como é que é isso? Eu acho assim, a primeira coisa que as pessoas assim têm que entender é o seguinte: a gente nasce com um estoque de células que são responsáveis pela audição. Ou seja, o ouvido da gente tem um estoque lá que vamos supor, de milhares dessas células. Então, o que acontece? À medida que você vai escutando som muito alto, em torno de 85 decibéis em frente, tá certo? Para cima de 85 decibéis, você começa a ter, dependendo do tempo de exposição, você começa a, vamos supor, destruir essas células, tá certo? Então, seu estoque vai diminuindo ao longo do tempo, o que pode gerar, no longo prazo, uma perda auditiva. Né? Então é o seguinte, o que a gente tem que se fazer é manter o nosso estoque, tá certo? Ou seja, então evitar esses sons muito elevados. Então, uma coisa que é frequente é exatamente isso, que uma regrinha que a gente usa, assim, a menos para ficar fácil na cabeça das pessoas, é a 60-60. Você não deve escutar o som de um desses aparelhinhos auditivos acima de 60, contando que ele tem de 0 a 100, né, de intensidade de som, e nunca por mais de 60 minutos seguidos. E a gente tem que ter o cuidado, principalmente quando a gente está em ambientes externos, para não aumentar muito aquele som por causa
do som externo, que leva você a elevar o som. Então não é seguro. Eu acho que o uso desses aparelhos auditivos, você tem que fazer em ambientes em que você consiga escutar o som por esses fones confortavelmente. Se você está num ônibus, se você está num show, se você está num lugar desses com muito ruído competindo externamente e você estiver aumentando o som, o que você está fazendo é lesando célula ciliada de dentro do ouvido, que é essa célula responsável pela audição, e causando no longo prazo problema. E em relação também ao ambiente, a gente sabe que a partir do momento que ela falou aqui, 85 decibéis, 8 horas. Toda vez que você dá um aumento de 5 decibéis na intensidade do som que está ao seu lado, a tua carga horária tem que reduzir para metade. Então, se você está com 85, você vai para 90 decibéis, que parece que não é muita diferença, mas você já tem que reduzir para 4 horas. Se você vai para 95, tem que reduzir para 2 horas, entende? Então, essa escala de audição, se você trabalha em ambiente ruidoso, ela tem que ser medida. E se você não trabalha em ambiente ruidoso, simplesmente você é um cidadão comum, você tem que tomar cuidado para manter, na medida do possível, esse seu estoque preservado, que é preservar a audição. Quando a pessoa ainda não chegou no mercado de trabalho, né, precisa também se preocupar. Quanto antes essa preocupação acontecer, melhor, porque às vezes a gente vê, né? A tecnologia ela vem cada vez mais avançando e atraindo vários adeptos. Tem uma geração que já nasce, né, conectada e gosta de escutar música ali já com 5, 6, 7 anos. Quem é que vai controlar isso? O pai ele precisa pegar aquele aparelho, por exemplo, colocar no ouvido e ver se está numa altura, né, no volume satisfatório. Como é que ele percebe também, né, a criança ao se comunicar? Pode ser uma dica de tentar uma comunicação com a criança, se ela falar muito alto, é porque aquele som está muito alto, geralmente tem essa regrinha, né? A gente sempre associa com as nossas atividades cotidianas. É interessante a gente sempre lembrar que a audição da criança, ela é um pouco diferente da do adulto. A criança ela tem uma sensibilidade maior pela sua forma anatômica. O conduto daquela criança ele ainda é um pouco menor se comparado a um conduto de adulto. Então, se um adulto ele escuta em 50 dB, esse mesmo sonzinho, para ele vai ser tranquilo, mas a criança ela vai começar a ouvir isso bem mais baixo. Então, para a criança, na realidade, aquele som ele vai estar um pouco mais forte. Então, mesmo a gente colocando no ouvido, a gente não vai saber, de fato, não vai ter a real certeza que aquela criança está escutando daquele jeito. Então, é sempre bom a gente ponderar esse uso de fones de ouvido, principalmente na infância, porque, como já foi falado, com o decorrer da idade, as células ciliadas elas vão se perdendo, vai chegando também a presbiacusia, que é o envelhecimento do sistema auditivo pelo decorrer da sua idade. Então, se a criança tem um desgaste muito grande de células ciliadas já na sua infância, imagina o quanto de suporte ela vai ter na sua velhice. E quem faz o diagnóstico dos problemas auditivos? É o otorrinolaringologista? E de que forma é feito, né, esse diagnóstico? Na vida, no ambiente geral, né, quando a pessoa já tem a capacidade de se queixar, por exemplo, que não está escutando, então depois de uma certa idade que a criança já começa a dizer isso, você pode fazer o exame que é a audiometria tonal, né, que normalmente é a fonoaudióloga que faz. É a audiometria daquela habitual de cabine. Quanto mais novo a criança é e você desconfia disso, então tem outros testes que podem ser feitos, né? Tem os testes com instrumentos que não é uma audiometria assim tão fidedigna assim, mas também tem os testes de emissões autoacústicas, que é o teste da orelhinha, e eventualmente quando você tem muita dúvida, o teste do Bera, né? Que é um teste de potencial do nervo auditivo, uma medição da capacidade de transmissão sonora no nervo auditivo. Então esses testes são os que são utilizados de rotina. Hoje em dia, né, já há muito tempo, mas enfim, tornou-se algo mais geral e universal, que é a triagem auditiva neonatal, né? Então as crianças que nascem hoje, né, é diferente de 15 anos, 20 anos atrás, que isso não existia, então se faz a triagem auditiva neonatal para detectar logo no nascimento se aquelas crianças têm perda auditiva ou não. Então é o tal famoso teste da orelhinha, né, que se compara
entre aspas, com o teste do pezinho, para você identificar doenças genéticas ou doenças congênitas que acometem aquelas crianças. Então, se essas crianças passam por esses primeiros testes e não têm perda auditiva, geralmente só vão apresentar alguma outra coisa muito mais tarde, então, por determinadas situações. Mas o teste é fundamental, que nós utilizamos na imensa parte da vida das pessoas, como o primeiro teste para avaliação auditiva é o teste da audiometria tonal, mas que deve ser precedido de um exame médico. Ou seja, você tem que examinar os ouvidos daquele paciente para ver se aquilo lá também não é apenas um acúmulo de cera, uma alteração do conduto auditivo anatômica ou é uma infecção de ouvido, etc. Então não é toda perda auditiva, por exemplo, não é todo paciente que vem se queixando de perda auditiva que a gente manda fazer audiometria. Você tem que examinar primeiro para ver se ele realmente é um candidato ou não. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre problemas auditivos. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Nós trouxemos uma informação do site da revista Abril, Causas da Perda Auditiva. Você sabia que a audição pode ficar prejudicada quando a hipertensão aparece? De acordo com o médico Ricardo Bento, de médio a longo prazo, ela corrompe o fluxo sanguíneo para o ouvido. Ele ainda explica que, tendo menos circulação na área, a pessoa vai perdendo a audição lentamente. Outro alerta é da Associação Americana de Diabetes. Alterações como aumento ou carência de glicose na circulação podem atrapalhar o funcionamento dos pequenos vasos que têm de abastecer as estruturas do ouvido. Estima-se que pessoas com a doença tenham o dobro de chance para desenvolver problemas na audição. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vamos falar mais sim sobre o tema. Você falou aí das notícias da internet. Muita gente tem a internet como fonte de pesquisa. Tem alguma dúvida? Recorre logo à internet para saber se é verdade ou se é um mito. Então, muita atenção, porque tem muitas verdades na internet que ajudam a você compreender melhor o tema, mas também tem muitas notícias falsas para prejudicar você a compreender mais sobre problemas auditivos. A partir deste momento, vamos lançar aqui, Vamos mostrar, na verdade, no nosso telão, algumas afirmações que a gente encontra de forma muito comum na internet. Com a ajuda dos convidados, vamos saber se é mito ou verdade. Eles vão nos explicar um pouquinho sobre o que está sendo apontado aqui. Primeira tela. A perda auditiva, ela não tem solução. É algo irreversível. É mito ou é verdade? Não, a perda auditiva, a imensa maioria das perdas auditivas tem solução. A palavra solução aí é uma coisa meio capciosa. Na realidade é o seguinte, são coisas que têm cura e tem coisas que têm tratamento, não é? Então, perda auditiva não tem cura, determinadas perdas auditivas não têm cura, tem tratamento, aparelhos auditivos, implantes, etc. Mas a imensa maioria das perdas que existem, muitas vezes são transitórias e tem solução realmente, tem cura. Você vai ter uma perda durante algum tempo e depois vai ficar bem, que são as infecções respiratórias, e essas impactação de ouvido com cerume e essa descamação de pele, etc. Isso aí, a imensa maioria do que acontece é naturalmente que isso aí tem cura. Desse tratamento, e também de fazer algo para barrar um pouquinho essa perda auditiva, a fonoaudióloga, ela ajuda também no tratamento da perda auditiva? Tem algo que vocês profissionais da fono, possam fazer para tentar minimizar essa situação que a gente mostrou a partir de agora? Além de todas as orientações dadas, tanto pelo otorrino quanto pelo fono, é o fonoaudiólogo um dos profissionais que são orientados a selecionar o tipo de aparelho auditivo, a trazer a adaptação daquele aparelho. Então, tanto a solução quanto a adaptação daquele aparelho é tudo feito também pelo profissional fonoaudiólogo. Cada tipo de perda auditiva, ela vai
fornecer para a gente alguma solução tecnológica capaz de fazer com que aquele indivíduo consiga estar bem, ter sua qualidade de vida no ambiente. Mas o tipo da perda auditiva influencia, o grau dessa perda auditiva também, a formação anatômica daquele conduto, a história clínica do paciente, até mesmo a idade também, vai me dar informações que vai dizer, ó, o tipo de aparelho para esse paciente é esse aqui, ele precisa ser mais tecnológico ou não, apesar da gente ter uma influência da tecnologia muito grande ultimamente. Mas é o fono que é o profissional habilitado também a fazer esse tipo de seleção e adaptação do aparelho. Ok, ótimas explicações. Temos aqui outro ponto, vamos saber, é mito ou é verdade que a surdez ela afeta basicamente pessoas idosas? Mito ou verdade? Na realidade, isso tem uma certa realidade, né? Porque existem a presbiacusia, que é a perda auditiva do idoso, realmente começa geralmente a partir dos 60 anos de idade, porque justamente aquilo que eu falei, aquele estoque de células ciliadas vai se perdendo ao longo do tempo e você, realmente, a população geral, as pessoas que têm menos audição, na população geral, seria essa faixa etária. Mas você pode ter perdas auditivas em qualquer faixa etária, dependendo das causas que podem afetar diretamente, desde infecções, meningite, infecções respiratórias, doenças de malformação do próprio ouvido, doenças que acometem, por exemplo, como a otosclerose, que não é exatamente a presbiacusia. A otosclerose é o endurecimento dos ossos que fazem a transmissão do ouvido, do som, e que você pode até fazer cirurgias para isso, para melhorar, né? Então, existem diversas causas de perda auditiva. E para cada tipo de perda auditiva, a gente hoje tem vamos supor, uma caixa de ferramenta para isso. Ou seja, a gente tem fluxogramas que a gente segue para poder tratar cada tipo de causa. Então, são para próteses implantáveis, são próteses externas, aparelhos auditivos convencionais, são cirurgias de recuperação, são cirurgias de reconstrução de tímpano. Para cada tipo de perda, a gente tem tipos de solução que são utilizados. E são esses pacientes, né, que são mais afetados pela surdez, no caso a pessoa idosa, são esses que mais buscam ajuda médica ou ainda tem uma certa resistência, né, dos idosos ao procurarem ajuda para solucionar aquele problema? Sim, geralmente há uma alta procura de idosos por não conseguir ouvir, não conseguir se comunicar. Por vezes eles não conseguem nem trocar informações numa conversa porque não compreendem. E por isso eles se isolam, eles ficam com vergonha. Então há uma alta procura sim de pacientes idosos no serviço fonoaudiológico, no serviço otorrinolaringológico. Mas a gente também tem procuras de pessoas que têm essa perda auditiva desde períodos mais anteriores. Então, assim, os idosos eles procuram soluções auditivas, mas tudo isso é sempre em parceria com a equipe multidisciplinar de médicos, de fonoaudiólogos, de psicólogos que trabalham em prol desse paciente que precisa de uma solução auditiva para se manter ativo na sua comunicação no dia a dia. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela. Será que é verdade ou é mito? Os aparelhos auditivos, eles fazem as pessoas parecerem velhas e deficientes? Isso já foi mais verdade, né? No sentido de que o aparelho, qualquer coisa que você usava antigamente no ouvido, né, era basicamente apenas próteses auditivas e muitas pessoas têm um preconceito muito grande com isso. Ela falou que os pacientes idosos têm uma alta procura, mas mesmo com essa procura, tem muita gente que não quer usar aparelho auditivo. Quer dizer, a gente recebe no consultório muitas vezes pacientes que são levados pelos filhos, por nora, por primo, por irmão, entendeu? E o paciente tem uma resistência muito grande a utilizar o aparelho auditivo, alguns, né? E você tem que meio que convencê-los, né? Ou pelo menos esclarecê-los que aquela perda auditiva pode ser tratada com aparelho auditivo e a pessoa depois realmente refere uma melhora importante. Não existe esse preconceito com óculos, cada um quer ter seu óculos mais bonito, mais de marca, quer ter o escuro, quer ter o normal, etc. Mas aparelho auditivo teve muito isso. Agora, isso está diminuindo um pouquinho, porque está tanto fone de ouvido em tanta gente, tá certo? Que as pessoas hoje já
meio que desmistificaram. Aí tem aquelas coisas mais coloridas, e às vezes outros que também são muito discretos, não é? Então as pessoas já têm um pouco menos vamos dizer assim, de receio de parecer velho e deficiente. A gente encontra, sim, no consultório aqueles pacientes que são resistentes a isso. Mas tanto o trabalho do fono, quanto do psicólogo, quanto do médico, é de fazer com que esse paciente entenda que aquilo é necessário para a sua vida. A gente deixar uma pessoa privado de suas sensibilidades auditivas é algo que na saúde e em toda a população a gente não vê. Então, assim, mesmo que aquele paciente ele seja resistente, mesmo que seu pai, seu avô, sua mãe não queira usar, mas a gente sabe que aquilo é importante, pois um ponto auditivo, uma solução auditiva dessa, faz com que ele tenha localização sonora numa buzina, atravessando numa pista. Então, tudo isso é importante também como cuidados que a gente precisa ter com nossos familiares, parentes e amigos. Afeta também a fala quando a pessoa escuta menos, ela tem mais dificuldade de se expressar falando? Existe alguma relação para a gente compreender, né, esse contexto? Porque quando a gente vê algumas pessoas com um aparelho auditivo, mesmo com o aparelho às vezes tem uma certa dificuldade de não falar, é porque desacostumou a falar, porque não estava ouvindo antes de usar aquele aparelho. Como é que a gente compreende? Se aquele paciente ele tem perda no momento pré-lingual, ou seja, ele não foi exposto a uma solução auditiva, ele não teve a sensibilidade auditiva para desenvolver aquela fala. Então, esse paciente ele vai ser um paciente que precisa entrar em recurso terapêutico para que a gente consiga desenvolver a fala desse paciente. Mas se ele teve uma surdez, uma perda auditiva, já tendo uma exposição à linguagem oral, esse paciente ele vai ter um pouco de dificuldade porque vai ser privado, mas se comparado com um paciente que foi bem pré-lingual, ele consegue desenvolver normalmente. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, será que é mito ou verdade? Olha só, não é preciso usar hastes flexíveis para limpar o ouvido. Como a gente fala, né, a marca, o Cotonete. Não é preciso. Isso aqui é verdade ou é um mito? Você não deve utilizar, não é? O que acontece é o seguinte, a cera, né, muitas vezes as pessoas chegam e dizem, eu estou com sujeira no ouvido. Né? A cera não é sujeira, a cera é uma produção formada por glândulas que produzem cera no próprio ouvido e que tem um efeito de proteção. E ela é produzida de dentro do ouvido, mais próximo ao tímpano, e ela vai descamando normalmente por um próprio sistema de expulsão da própria pele dessa cera. E o ouvido da gente, normalmente, ele é limpo, quer dizer, tem alguma cera que é de proteção, mas essa cera vai sendo expulsa. Então, você basta limpar, utilizando uma linguagem bem leiga, né, do buraco do ouvido, de onde você vê, para o lado de fora, ou seja, do meato para fora. Você nunca deve limpar do meato do ouvido para dentro, porque quando você faz isso com essas hastes, que são os cotonetes, ou outros instrumentos, a gente vê gente fazendo isso com palito, com ponta de pente, com tampa de caneta e etc, etc. Pois é, e isso aí, e você empurra a cera para dentro do ouvido e você provoca às vezes uma rolha de cera. Provocar rolha de cera é o menor dos problemas, tá certo? Porque às vezes você com essa manipulação, você pode provocar uma otite externa e além disso às vezes até provocar uma perfuração timpânica. Às vezes alguma pessoa passa junto de você, bate na hora, você leva um susto, você pode fazer essa introdução e ferir. Então, é formalmente contraindicado que se utilize esse tipo de limpeza. A limpeza deve ser feita com um paninho úmido, um lencinho de papel, da parte externa do ouvido e nunca utilizar os cotonetes. Até por ser também um mecanismo de proteção, né, doutor? A cera, ela serve como um mecanismo de proteção. É o que eu falei, ela é um mecanismo de proteção contra infecção, né, de pele. Mas assim, mesmo que não fosse, tá certo? A gente não deveria limpar, porque a gente está fazendo algo às cegas, tá certo? Então, quer dizer, quem está treinado para fazer aquilo ali é o otorrino. Então, você vai ver e vai limpar, etc. Inclusive, antigamente havia uma mania, que eu digo isso porque eu já estou com 30 anos de formado, então eu tenho, as décadas vão mudando e a gente vai vendo as coisas acontecendo. Tinha as farmácias e tinha hospitais em que era auxiliar de enfermagem, etc., que fazia lavagem de ouvido e limpeza de ouvido. Quer dizer, aquilo é um absurdo, tá certo? Porque você pode provocar uma lesão grave no ouvido, né?
perfuração timpânica, traumática, que não é uma coisa muito agradável de ter. Então, quer dizer, hoje em dia, essa limpeza você ou faz em casa dessa forma que eu digo, ou se você achar que não está ouvindo, que entupiu, que tem problema, você tem que procurar realmente um serviço de otorrinolaringologia para poder fazer a limpeza adequada. Porque muita gente se queixa, né, doutor? É em excesso, é muito, e às vezes cheira mal. Mesmo, né, assim, se cheirar mal é porque está tem alguma infecção, não quer dizer isso. A cera tem um odor peculiar, né? Entendeu? Então você pode fazer a limpeza. Normalmente não é um cheiro tão ativo assim que provoca esse mal-estar todo. Agora, se realmente acumulou, e às vezes também tem fungo, tem micose, tem outras infecções que acontecem. Fungo e micose, quer dizer, são as otomicoses, são extremamente frequentes no meio da gente, porque o ambiente da gente é quente e úmido, não é? Então, se você ficar com água dentro do ouvido, depois de piscina, depois de maia, etc., não fizer uma boa limpeza, aquilo ali pode provocar fungo, também tem um cheiro, como é que se diz, desagradável, né? Junto com a própria descamação de pele. E uma outra coisa também que é muito frequente são as dermatites do conduto auditivo. Tem muitas pessoas que têm determinados tipos de alergia, por exemplo, a determinados produtos químicos, tintura de cabelo, sabonete, alguns alimentos, etc. E que têm uma descamação de pele no ouvido muito comum e que formam verdadeiras rolhas também que impedem a audição, também que tem que ser retiradas com material e iluminação, né, adequada, né, e vendo o que está fazendo, né, não às cegas. Quer dizer, essa manipulação do ouvido ela não deve ser feita. Todo mundo tem medo de mexer no olho, né? Mas tem um bocado de corajoso que mexe no ouvido. Então a gente devia dizer que todo mundo tivesse o mesmo medo para não causar problemas. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. Você que está em casa, quer participar, quer interagir conosco, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 991774828. Você pode acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E a gente quer mandar um abraço aqui para a Maria Luciada, ela que é de Lagoa de Itaenga, está participando aqui do nosso programa, já deixou a pergunta dela. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre perdas auditivas, sobre problemas que afetam o ouvido. A gente deu início no bloco anterior aqui do nosso programa ao quadro Mitos e Verdades. A gente vai dar sequência porque tem muita gente com dúvidas sobre o tema, tem muita gente interagindo. Ainda há tempo de você mandar sua pergunta, 991774828, que é o nosso WhatsApp. 3424-1547 é a nossa linha interativa, liga pra gente, deixa sua dúvida que daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Olha só, vamos mostrar para você que está em casa a próxima informação e saber dos convidados se é verdade ou se é um mito. Olha só, desde os primeiros anos de vida até a fase adulta, deve-se realizar ali uma avaliação da audição por um fonoaudiólogo? Mito ou verdade? Sim, é importante que desde o início a gente realize sim uma avaliação para acompanhamento desse indivíduo ao longo do tempo, pois a depender da faixa etária, a gente espera alguns sinais que aquele paciente, aquela criança vai dar para me dar a entender que aquele desenvolvimento ele está sendo normal. Então, numa faixa etária de 0 a 6 anos, a 6 meses, por exemplo, aquela criança ela vai ter choros com intensidades diferentes, a depender da situação que ele queira expressar. É uma criança que ela vai ouvir o seu nome, por vezes vai localizar aquela fonte sonora. Então, a depender da faixa etária que aquela criança esteja, a gente espera alguns sinais que vão dar a entender ao profissional que aquele desenvolvimento está sendo normal. Aquele exame que a gente falou lá no comecinho do programa, né, o audiométrico, ele entra em que faixa etária, por exemplo? Quando a criança está muito novinha, assim que nasce, existe uma lei que obriga todas as maternidades privadas e públicas a realizarem o teste da orelhinha.
certo? Então, o teste da orelhinha, ele capta algumas respostas das células ciliadas daquela criança que vai me dar a entender se ela está ouvindo ou não. Se a criança falha nesse teste, existe um tempo determinado para que ela retorne e a gente consiga novamente fazer essa avaliação. Se a criança continua falhando, a gente encaminha para uma avaliação também mais precisa, para aquela criança ser protetizada, para aí a criança conseguir desenvolver sua linguagem normalmente, certo? A audiometria, ele já é um exame que precisa que a criança seja um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente precisa de uma resposta daquele indivíduo. Então, a gente dá um estímulo sonoro e a criança ela precisa sinalizar de alguma forma. Então, existe uma audiometria de reforço visual, certo? Que é feita em cabine, onde a gente vai dar o estímulo, a criança ela vai localizar aquela fonte sonora. Também existe uma audiometria comportamental, que não é tão fidedigna assim, mas também nos dá subsídios de resposta daquele indivíduo, mas a criança ela precisa estar um pouquinho maiorzinha, 2, 3 anos, porque ela já vai me dar a resposta. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Ouvir música alta nos fones de ouvido pode causar surdez? Mito ou verdade? Olha, não é imediatamente, tá certo? Mas você vai fazer isso. Se você ouve música muito alta, você vai diminuir esse estoque, né, de células ciliadas que você tem, pode causar isso. Outro dia, somente para exemplificar, eu estava numa academia de ginástica e tinha um rapaz jovem junto de mim com aquele fone, né, de Bluetooth do lado e tal. Aí eu cheguei para falar com ele alguma coisa sobre o aparelho, ele virou para mim, ficou com o rosto no ar e não entendeu, aí tirou o aparelho assim. Você não está escutando nada não, quer dizer, a academia já estava com aquele som de ginástica. Ele disse, não, sabe o que é? É que eu boto no máximo para poder escutar o som e não escutar o som da academia. Falar isso logo para um otorrino, né? Pois é, rapaz. Eu olhei assim para o rapaz, tive muita pena dele, entendeu? Mas assim, a gente conversa alguma coisa, mas às vezes até a gente é mal entendido se a gente interferir. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Muita gente não tem mesmo a noção, é o famoso sem noção. Ele vai pegar e botar o aparelho no máximo. Ele vai causar problemas se ele fizer isso ao longo da vida toda dele. Ele é um rapaz jovem, vamos lá, de 20 anos. Se ele fizer isso, ele vai causar uma perda, um estresse auditivo, vamos dizer assim, que eu não tive ou que outras pessoas não tenham, né? O fone de ouvido é alguma coisa muito recente na nossa, na humanidade, vamos dizer assim, né? A gente não tinha isso é uma coisa nova. Então, o ouvido da gente, ele estava preparado para uma determinada nível auditivo. Quando você faz isso e coloca uma audição exposta a ruídos muito intensos durante muito tempo, desde um período muito precoce, isso vai gerar no futuro uma geração, né, de pessoas que vai ter problema auditivo muito mais precoce. Né? Então o fone de ouvido realmente ele é algo que deve ser utilizado com cuidado, segundo aquelas regrinhas que eu falei no começo, 60-60, não exagerar e ter que tomar muito cuidado com o ambiente externo. Porque se tiver muito ruído fora, dá problema. Uma regrinha simples, inclusive papais e mães e tal, essa coisa é a seguinte: se você chegar a 1 metro de criança, de uma criança ou de um adolescente, você falar com ele e ele não escutar, ele não responder, é porque aquele som está alto demais. Ou se você se aproxima de alguém e você começa já a escutar o som do que está, do radinho lá dentro, do Bluetooth, do FM que está acontecendo, já significa que aquele está alto demais. Então você não deve escutar do lado externo e quando você se comunica de uma distância curta, a pessoa tem que entender. Se isso não acontece, tá certo? Foi o caso desse exemplo, desse rapaz aí, significa que ele está escutando um som bastante elevado. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, é verdade ou é mito? Barulhos como o do secador de cabelo, por exemplo, fazem mal? Alguns estudos realizados... Não fazem ou fazem mal, né? Que diz não fazem mal para a audição. Alguns estudos realizados recentemente, até mesmo do Inmetro, eles têm tentado simplificar aquela linguagem que traziam antigamente. Se esse secador ele está sendo usado por um período prolongado de tempo, já que ele tem um barulho elevado já quantificado com decibelímetro pelo Inmetro
Acima de 85 é em torno de 90 a 95 dB o barulho do secador, assim como do liquidificador, que são equipamentos que a gente utiliza no dia a dia e se ele for usado muito prolongadamente, ele pode trazer sim algum tipo de dano, mas nenhum estudo foi realizado comparando de fato que dano isso vai trazer à audição. Mas quanto mais exposição, né? Quanto mais exposição, menor deve ser aquele nível de ruído, né? Próximo ponto, outra tela, será que é verdade ou é um mito? Somente perda auditiva grave que precisa ali de aparelhos auditivos? Mito ou verdade? Não. A gente classifica mais ou menos a audição em normal, perda leve, perda moderada, perda grave e absoluta perda auditiva, surdez profunda, como a gente chama. Então, assim, a partir da perda leve a moderada, dependendo do nível de discriminação que a pessoa tem, quer dizer, assim, algumas coisas muito técnicas, mas enfim, se a pessoa entende direito o que está sendo falado, mesmo com um som de uma determinada intensidade, e se ela não entende, então já começa a ser preciso o aparelho auditivo. Então, assim, são algumas coisas que começam, como nível de alerta, que eu vou colocar aqui assim, você fala com a pessoa e é aquele famoso cara que diz né? Então, tudo que a pessoa fala é porque ele não entende, ele não entende a primeira vez e ele precisa que você repita com uma segunda. A pessoa que precisa se virar para a fonte sonora para entender o que está acontecendo. A pessoa que precisa ver o lábio da pessoa, está começando a fazer uma leitura labial. A pessoa que está distante, você chama, ele não ouve. Não é? Não ouve telefone, não ouve celular, não ouve telefone dentro de casa, não ouve a campainha. Quer dizer, quando isso começa a acontecer, quer dizer, são sinais assim, bastante, vamos dizer assim, chamativos para o fato de que a pessoa pode estar desenvolvendo uma perda auditiva. Né? Então, quando começa esse nível, é esse nível do leve, moderado, o grave, principalmente se forem perdas auditivas progressivas da surdez. O que acontece diferente, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma surdez súbita por uma infecção de ouvido viral, etc. Então, que isso aí fica muito, vamos dizer, patente, né? Mas o uso de aparelho auditivo começa numa escala muito menor de perda auditiva. Ok, vamos a um próximo ponto. Outra tela, será que é verdade ou é mito? Que alguns remédios eles podem prejudicar a audição? Alguns medicamentos prejudicam, sim ou não? Sim, alguns medicamentos eles são chamados de famosos ototóxicos, que eles têm a possibilidade sim de danificar as células ciliadas do ouvido. E é importante sempre que você for fazer o uso de uma medicação, você perguntar ao seu médico se aquele medicamento ele traz algum dano à sua audição. Principalmente se você já for uma pessoa que tiver alguma alteração nesse sistema auditivo. Hoje em dia, somente complementando um pouco, por medicações por via oral, são poucos, na realidade, os que podem provocar perda realmente importante. A maioria deles eram antibióticos venosos, tá certo? Que se fazia, às vezes intramuscular, se fez um tempo isso, mas hoje em dia se usa até bem menos esses antibióticos. Então, assim, os ototóxicos hoje não estão tão em alta assim, né? Quer dizer, ou seja, no sentido que a gente, isso está muito bem estabelecido e a gente tem muito mais cuidado em utilizar isso. Na realidade, não é nem o paciente que deve perguntar se aquele remédio faz mal à audição ou não. É o próprio médico que já deve saber o estado auditivo do paciente. Ele é que deve perguntar. Quer dizer, ele tem que fazer essa busca ativa. Por exemplo, se o paciente já tem uma perda auditiva, você tem que ser muito mais parcimonioso no uso de drogas ototóxicas, né? Porque podem ser utilizadas, às vezes, por curtos períodos, mas, às vezes, por períodos mais longos, né? Então, isso realmente existiu muito, hoje em dia existe muito menos, mas assim, não é só o paciente que deve estar preocupado com isso, é principalmente o médico, né? Quando utiliza essas drogas. Geralmente, quando a gente recebe pacientes neonatais de risco, eles receberam uma intervenção muito grande de medicações e no próprio prontuário médico a gente encontra algumas medicações que são também ototóxicas, mas foram medicações de fato necessárias para o desenvolvimento maturacional daquela criança. Então, esse paciente, esse RN de risco já começa a ser um paciente que a gente precisa ter sinais de alerta.
Porque mesmo que o paciente, o médico tenha consciência que aquela medicação, ela é uma medicação danosa, mas ela foi necessária para aquele paciente. Então, tudo isso, se o paciente foi um RN de risco, ele é sim um paciente que precisa ter um pouco mais de cuidado, precisa ter acompanhamento muito grande com o otorrino, um acompanhamento com o fonoaudiólogo, para que a gente tenha também essa avaliação ao decorrer do tempo e não prive aquela criança da sua sensibilidade auditiva e principalmente do desenvolvimento normal dessa linguagem. Por falar em uso de antibiótico, a gente tem uma dúvida parecida aqui, a participação através do nosso WhatsApp, 991774828. A Marília, ela diz que tem um bebê de 1 ano e 9 meses, com perda auditiva profunda. Ela fala que é perda auditiva profunda severa bilateral. Ela diz o seguinte, né? E com 30 dias de nascido, ele realizou o teste da orelhinha e deu tudo certo, sem nenhuma perda. Mas com 6 meses de vida, ele começou a mostrar um problema auditivo e fez ali um exame e descobriu-se a surdez, né? Com 10 dias de nascido, ele teve pneumonia e precisou ficar internado para o tratamento. A pergunta dela é a seguinte, será que ele nasceu com essa perda auditiva ou a perda veio após o uso dos antibióticos para tratar a pneumonia? Pois até os 6 meses de vida ele reagia aos sons normalmente. O que vocês poderiam dizer para Marília, que está participando aqui, que tem um bebê de 1 ano e 9 meses? Veja só, a gente não pode falar e aconselhar num caso específico sem ver prontuário, etc. Tá? Porque isso tem consequências médico-legais e a gente não pode, enfim, e seria irresponsabilidade minha, né, dizer alguma coisa assim precisa a respeito disso. O que eu posso falar é em tese, ou seja, em tese, entendeu? É possível que medicações, internamentos e medicações ototóxicas utilizadas possam causar perda auditiva. Em tese é possível. Agora, não se sabe exatamente o que aconteceu com essa criança. Inclusive porque existem crianças que nascem com audição normal e desenvolvem alguma perda auditiva sem jamais terem utilizado nenhuma droga ototóxica, não é? Então, tem que se analisar o caso muito bem para poder se avaliar isso. E isso eu acho que junto com os profissionais que estão tratando dessa criança, ela vai ter a resposta para essa dúvida. Ótima explicação. Vamos agora aqui a outra pergunta, outra participação. A Ângela, que mora no Ibura, ela pergunta o seguinte. Ela fala que sente muitas dores no ouvido esquerdo e também no direito. Só que no direito ela não escuta mais nada, né? Ela sente ali como se fosse um barulho, como se tivesse um vento dentro do ouvido. Aquele barulho como se tivesse água fervendo. Eu queria que vocês dessem uma orientação. Depois ela pediu aqui o telefone do consultório. A gente vai repassar daqui a pouquinho os contatos do consultório aqui dos convidados do programa de hoje. Mas a princípio ela fala sobre isso, né? Dores intensas no ouvido. Por um ouvido ela já não escuta mais nada. No outro é como se tivesse água fervendo e também um barulho de vento. Isso não é normal. Muitas vezes a pessoa tem uma sensação de plenitude, ou seja, sente que o ouvido está tapado, né? É como se estivesse subindo uma montanha, uma serra, etc. E algumas vezes ela até refere o seguinte, que sente a voz saindo pelo ouvido, né? Isso é um fenômeno chamado autofonia, né? Você ouve a voz saindo por ali. Quando você ouve a voz saindo pelo ouvido, você tem essa sensação de plenitude. Na imensa maioria das vezes são problemas condutivos, ou seja, é alguma coisa que está impedindo a passagem do som. Ou é secreção na orelha média, tá certo? Que são as mais frequentes, ou é uma rolha de cera, uma rolha de escamação epitelial, né, de pele, né, que junta no ouvido. Então realmente tem que ir para o médico. Já que ela está sentindo dor, então ainda é um sinal a mais de alerta que pode ser condutivo realmente, porque as perdas auditivas neurosensoriais, as perdas que acontecem no nervo, né, na imensa maioria das vezes ela não tem nenhuma queixa de dor associada, né? Ok, temos outra participação, agora o Guilherme, que mora em Piedade, ele gostaria de saber se o uso de medicação para remover rolha de cera tem algum risco? Ele diz que encontra, né, algumas medicações que podem ser utilizadas para remover rolha de cera. Ele fala o nome comercial da medicação. Sim, mas não precisa falar o nome comercial, não. A cera no ouvido chama-se cerumen, né? Então, o que se usa, essas medicações, elas são, na realidade, emolientes. O que é que são emolientes? São substâncias que
dissolvem um pouco a cera que tem dentro do ouvido. O que é que acontece? Quando você usa isso, dependendo da quantidade, o emoliente pode ter um bom efeito e você realmente passa lá uns dias utilizando aquilo lá e depois a cera no seu ouvido derreteu, vamos dizer, entre aspas, né, saiu uma parte. O que acontece algumas outras vezes é que a cera, às vezes, uma quantidade muito grande, e essa substância emoliente derrete, vamos dizer assim, a cera e ela junta mais, acumula dentro do ouvido, vai para o tímpano, entendeu? E provoca uma perda, às vezes, até pior, tá certo? Então, normalmente, o que a gente indica é o seguinte: a limpeza você faz externamente, como eu falei, um pano úmido, lenço de papel, etc. Se você sente que o seu ouvido não está bom, em vez de você estar usando o emoliente, é melhor você ir para o médico. Se ele nota que essa cera é uma cera fácil de retirar, etc., aí ele tira da maneira que ele achar melhor, tá certo? Mais adequada naquele momento, ou por lavagem, ou com estiletes, curetas, etc. Ou se eventualmente for uma cera que realmente esteja petrificada e endurecida, utilizar o emoliente alguns dias antes, para depois fazer uma limpeza de ouvido, geralmente com lavagem, etc. Mas assim, não que cause tantos efeitos colaterais assim, tá certo? Seja algo, digo, olha, não use de jeito nenhum. Mas, normalmente você pode tanto dar certo como dar errado. Então, o melhor é procurar ajuda médica antes. Temos aqui a participação da Bruna Silva. Antes de ir para o intervalo, ela quer saber o seguinte: se tem alguns exercícios, né? Existem exercícios para melhorar a audição? Porque ela sabe que fonoaudiólogo às vezes passa uns exercícios para a voz, mas para a audição também tem algum tipo de exercício para melhorar ali a audição? Sim, hoje em dia existem muitos aplicativos, até oferecidos gratuitamente, que favorecem a melhor concentração, melhor memória seletiva do som, diferenciação entre som agudo, som grave. Então isso é mais sobre atenção auditiva, mas de fato não existe na literatura uma regra de exercícios básicos com suas indicações, principais atividades, objetivos, como é classificado na área de voz, como é classificado na área de linguagem da motricidade orofacial. Geralmente isso não é para audição, mas existem sim utensílios que deixam você mais atento àquele determinado tipo de padrão sonoro. Ok, vou pedir licença mais uma vez, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Atenção e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, conferir aqui no nosso telão vagas de emprego disponíveis para hoje. 4 oportunidades para auxiliar de limpeza. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 965 é o salário. São 4 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, 2 vagas agora para auxiliar de manutenção predial, 2 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 1.100, 2 oportunidades para auxiliar de manutenção predial. Vamos conferir juntos mais vagas, olha só. Agora tem 5 vagas para agente administrativo, jovem aprendiz na função. 5 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, salário R$ 440 e a gente lembra que essas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Agente administrativo na função jovem aprendiz. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo muito boa sorte.
Agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder as dúvidas. Chegaram várias perguntas através da nossa linha interativa, através também do nosso WhatsApp. Vamos conferir juntos aqui de quem é a primeira participação, a primeira dúvida do nosso telespectador que ligou para a gente e mandou a pergunta. Cícera Araújo de Olinda quer saber o seguinte: o excesso de cera no ouvido pode causar coceira e é normal que cause coceira? Cícera Araújo de Olinda. É possível, assim, pode causar. É comum também, doutor? Comum. E Tá até certo. quando você tem, às vezes até a pessoa, uma das queixas que a pessoa chega é com prurido, né, no ouvido, coceira, e depois você remove a cera e até às vezes melhora bastante. Em algumas situações isso realmente acontece. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. A próxima dúvida, Josefa Maria do Cordeiro tem 46 anos e quer saber o seguinte: há 4 meses fiz cirurgia no tímpano. Ele retraiu, né? Tem um problema na tuba que não funciona e otite crônica. Tem uma sensação de pressão no ouvido. Colocar um tubo de ventilação vai melhorar? Isso evitaria também infecção no ouvido? E a fonoterapia melhora a tuba auditiva? São várias perguntas aqui da Josefa. Vamos por partes. Veja só, ela tem um problema aí que ela está dizendo já que é da tuba auditiva e fez já cirurgia de tímpano. Então tem pessoas que têm disfunção tubária, disfunção dessa tuba auditiva crônica. O que é a tuba auditiva? A tuba auditiva é um tubo que vai do ouvido médio à parte posterior do nariz, né, que na nasofaringe, e que faz o equilíbrio da pressão atmosférica. E essa tuba abre e fecha várias vezes, ao longo do dia, e ela faz esse equilíbrio. Algumas pessoas têm um problema crônico nessa região e que, às vezes, todas as manifestações são para cima do tímpano e da orelha média. Então, pode-se colocar tubo de ventilação, algumas vezes você precisa fazer cirurgias para reconstruir tímpano, às vezes para melhorar até a tensão dele, né, fazer cirurgias de reforço. Se evitaria a infecção. Pode evitar a infecção, pode evitar a infecção, mas quer dizer, o grande problema da gente na realidade aí é o seguinte, é deixar uma orelha segura, né, e estável, né, do ponto de vista auditivo e do ponto de vista de infecção. Então isso só se consegue ver, quer dizer, realmente fazendo o exame clínico. Então todas essas coisas estão dentro do armamentário que a gente tem para poder tratar, mas cada caso vai ter uma abordagem diferente, né? E a fonoterapia? Será que melhoraria? Não tem fonoterapia para tuba auditiva, não. Não funciona. Isso. Geralmente, na parte de audiologia, o fonoaudiólogo audiologista ele é capaz de realizar exames e fazer um diagnóstico nosológico, na verdade, um diagnóstico funcional, que o nosológico é feito pelo médico. Mas não existe uma sequência de exercícios que faça melhorar a tuba auditiva. A parte de reabilitação, geralmente, são das outras áreas da fonoaudiologia. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Maurício José de Abreu Lima quer saber o seguinte: como fazer para saber se a pessoa precisa usar aparelho auditivo? Primeiro é sempre realizada uma avaliação, certo? Junto com a equipe multidisciplinar. Então, tudo vai depender da perda auditiva, do tipo, do grau de perda, da formação anatômica daquele conduto, da história clínica, da idade daquele paciente. Então, assim, geralmente, o paciente ele vai começar a dar alguns sinais que não está alguma coisa boa ali naquele sistema auditivo. Como já foi falado aqui, as pessoas vão chamar, se não tiver na frente dele, ele não consegue localizar. Geralmente coloca o som da TV numa intensidade muito elevada e as pessoas que estão do lado já estão reclamando, mas ele mesmo assim não consegue ter a compreensão daquela fala. Em ambiente ruidoso, comunicação zero, muito comprometida. Então isso é sinal de que aquela pessoa precisa sim de uma avaliação para a gente ver se é indicado o uso do aparelho. Ok, vamos à próxima participação aqui. Quem mandou a próxima dúvida foi o Paulo de Souza de Paulista, que tem 39 anos. Ele fala o seguinte: tem um problema no ouvido, né? A sensação é de um pouco de perda de audição. Qual a orientação? Aí é simples, tem que procurar um otorrino para ver o que está acontecendo, né? Pode ser qualquer coisa, né? Então isso é uma queixa muito genérica para se dar alguma solução. Tem e ele só achar, né, que tem um problema auditivo, né? E às vezes nem tem,
tá certo? Muita gente, às vezes, vem no consultório achando que tem algum tipo de perda auditiva, justamente porque tem dificuldade em, às vezes, ambientes ruidosos, mas é mais uma sensação do que, na realidade, perda mesmo. Então, a gente faz exame auditivo e tem muito exame auditivo dá até normal. Mas, assim, se você tem queixa, se você tem alguma dúvida, o certo é procurar. Olha só, temos agora participações através do nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas fala que tem 2 filhos e desde o primeiro, né, que sempre fica com a coceira em um ouvido, não sai sujeira, tem um zumbido ali significativo no ouvido. O que é que poderia ser isso, doutor? Essa coceira, tem ali também, não sai nenhuma sujeira e fica só um zumbido ali. A pessoa pode ter essa parte de descamação de pele, como eu já falei, né, isso é comum acontecer. E dependendo se essa pele ela encosta no tímpano, ela também pode dar uma sensação de zumbido. Provavelmente é isso, mas assim, tem que ser examinado também. Tem aqui a próxima participação, a Márcia, ela tem 43 anos e há alguns anos ela disse que foi diagnosticada com labirintite. A médica passou a medicação para tratar a labirintite e também toma um para enjoo, outra medicação para enjoo. Queria saber se com o tempo é provável que eu tenha perda de memória, perda de audição. Queria que explicasse melhor o problema da labirintite. Veja só, não existe uma labirintite só. Tá? Então, labirintite é um termo genérico utilizado pelo leigo, vamos dizer de modo geral, para dizer que tem alguma alteração, algum distúrbio no equilíbrio. Né? Tá tonto, estou com vertigem, está tudo rodando, não consigo andar, caio no chão, etc. Tá certo? Mas cada doença do labirinto provoca um tipo de labirintite diferente. Então, tem labirintite que são, vamos supor, vertigens posicionais, dependendo da posição da cabeça. Tem algumas labirintites que são por doenças na orelha interna, por exemplo, doença de Meniere. Tem algumas labirintites que podem ser provocadas por trauma. Outras podem ser provocadas por uma pancada na cabeça forte, alguma coisa desse tipo. Uma queda, né, que surgiu até não por causa de tontura, mas por um outro motivo qualquer. Labirintites que podem ser causadas por uso excessivo de alimentos que tem muita cafeína, a pessoa que é viciada em café, viciada em chocolate, viciada em Coca-Cola, que tem, são substâncias que têm um alto potencial de causar isso. Então, você tem que identificar o tipo de labirintite que a pessoa tem, ou seja, o tipo de doença do labirinto que a pessoa tem e poder tratar. Agora, existem realmente algumas doenças do labirinto que podem ser associadas à perda auditiva, tá certo? Então, o médico, inclusive até tumores, né? Então, quer dizer, o médico tem que passar no médico, tem que fazer os testes todos, tanto clínicos como laboratoriais e eventualmente audiométricos, tá certo? Às vezes até audiométricos até mais sofisticados, né? E até também otoneurológicos, que são exames que faz também toda a parte de investigação do labirinto, para você poder chegar a um diagnóstico sobre que tipo de labirintite a pessoa tem, para poder fazer o acompanhamento correto. Né? E de fato isso pode estar ligado, mas não vai ser em todo mundo que vai ser a mesma coisa. Ok, temos a participação agora da Jovenita. Jovenita de Camaragibe. Eu queria saber o seguinte: falar ao celular por muito tempo pode prejudicar a audição? Geralmente não, na realidade não existe um estudo associado. O que a gente sempre vê sendo publicado é o fator de irradiação que o próprio telefone consegue trazer. Mas não existe nada associado, até pelo fato que a gente não tem uma exposição muito longa ao telefone e ele também tem o seu limite de intensidade. Então, ele estando no limite de intensidade compatível para o desenvolvimento de uma audição tranquila, sem nenhum prejuízo, você pode falar. Mas o que de fato prejudica isso aí é a irradiação, mas até o momento não tem nenhum estudo que associe uma coisa com a outra. Ok, outra participação agora através do nosso WhatsApp. Evandro Bezerra, de Olinda, quer saber o seguinte: quando estamos com fone de ouvido e cantamos muito alto, alto demais, já é um sinal de que estamos ficando surdos? Não. O que acontece é o seguinte: quando você coloca, você modula um pouco o seu tom de voz com o que você está ouvindo no ambiente. Por exemplo, estamos aqui num ambiente silencioso. Então, eu estou falando aqui num volume confortável para mim. Por exemplo, se isso aqui fosse uma boate, tivesse uma festa, uma banda cantando, etc., eu ia falar muito mais alto, ou tivesse num jogo de futebol, ou tivesse num ambiente ruidoso, ou num shopping center. Você tende a falar mais alto
porque você percebe que o ambiente está mais alto. Isso é até um reflexo inato, né? A gente faz isso automaticamente, a gente nem pensa para fazer isso. Então, assim, quando você coloca o fone de ouvido, na realidade, você meio que bloqueou o ambiente, elevou o nível de sonoro, e por isso mesmo que você está cantando alto, porque você acha que o barulho do ambiente é aquele do seu fone de ouvido, né? Na realidade, o barulho do ambiente pode ser até 0, né? Mas você está lá escutando o som muito alto. Isso é mais um reflexo. Geralmente, pode prejudicar a voz, isso, né, Joyce? Isso aí com plena certeza. Se você faz uso de um fone de ouvido numa intensidade elevada e ainda faz uma elevação muito grande do seu volume de voz, isso pode sim, a longo prazo, trazer uma consequência sim na questão vocal. Então, tudo isso também se faz um acompanhamento com o fonoaudiólogo, para se fazer uma avaliação, para de fato ver se há alguma alteração nesse mecanismo vocal também. Ainda a participação aqui da telespectadora que falou sobre a labirintite, né? Ela mandou uma pergunta sobre dor de cabeça, que ela sente muito quando está com crise de labirintite. Queria saber se ela pode tomar algum analgésico para aliviar essa dor. Olha, é assim, labirintite que vem associada à dor de cabeça, né? Entendeu? Normalmente essas dores de cabeça podem ser enxaqueca, né? Existem pacientes que têm enxaqueca, a enxaqueca típica, que é a enxaqueca que dá dor de cabeça, dá náusea, dá vômito, dá etc., mal-estar, né? Grande, e fonofobia, fotofobia, não escuta som, não quer escutar som alto, a luminosidade incomoda, então é enxaqueca clássica. E tem pessoas que desenvolvem também alguns tipos de enxaqueca que provocam tontura também. Então, assim, é óbvio que se a pessoa tem uma enxaqueca uma vez no mês, ou uma vez há 2 meses ou 3 meses, se tiver uma dor de cabeça simples, pode tomar um analgésico, tá certo? Agora, o problema é se isso é frequente. Se a pessoa tem 2, 3, 4 vezes na semana essa dor de cabeça com enxaqueca, com tontura, etc., então você tem que procurar um médico para poder ver qual é o tipo de distúrbio, para você não fazendo o uso crônico de medicamentos, começar a ter um efeito rebote e uma habituação a medicamento e às vezes um reforço da cefaleia, da dor de cabeça pelo uso indiscriminado de analgésico, entende? Isso também é uma coisa comum acontecer. A pessoa não sabe que dor de cabeça tem, ou seja, sabe só que tem uma dor na cabeça, mas não sabe exatamente o diagnóstico, que tipo de cefaleia é, e às vezes faz um uso abusivo de medicamentos que acaba eles próprios causando um reforço nos sintomas, ou seja, piorando a situação da pessoa. Temos aqui uma última participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se faz bem ou mal escutar música durante a caminhada. Certo, já foi falado aqui do ruído ambiente. Geralmente vocês caminham numa praia, caminham num local mais movimentado e tudo vai depender do ruído externo, certo? Se você colocar seu fone de ouvido numa intensidade considerável, que não traga prejuízo à sua audição, isso aí é tranquilo. Mas se para você ouvir a sua música no conforto que você às vezes diz que é o seu conforto, para entender melhor, você precisar elevar demais o som do seu aparelho eletrônico, isso aí a gente já veta, porque o ruído externo também vai ser muito grande. Então é uma carga muito considerável para o sistema auditivo. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete, a gente vai verificar agora o resultado dessa enquete. Olha só, a pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa tem o hábito de escutar música muito alta no fone de ouvido? 53% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que tem esse hábito de escutar música muito alta. Então, 47% responderam que não. Então é bom que já comece a mudar um pouco, né, esse hábito. Não escutar uma música muito alta no fone de ouvido, que pode trazer prejuízo, não agora, mas no decorrer da sua vida. Estamos na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio, no nosso espaço, para falar de um tema muito importante para quem está em casa nos acompanhando. Doutor Antônio Antunes, né? Doutor Antônio, a gente agradece a sua participação, ele que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Antônio, muito obrigado pela participação. Obrigado, estou sempre à disposição. Também queria agradecer a Joyce Maeli, fonoaudióloga, especialista em audiologia, ela é também mestranda em saúde da comunicação humana pela Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, considerações finais,
Fique à vontade. Eu que agradeço sempre o convite, estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!